Olá, gente! Hoje nós iremos apresentar um tema super importante para quem quer ser servidor público. Nós iremos abordar temas como estabilidade e vitaliciedade no serviço público, sobre a greve e sobre a remuneração do servidor público. Nosso grupo é composto por mim, Laissa Carneiro, Edson Portela, Ana Clara, Mariston e Maria Luísa. Vamos começar por estabilidade e vitalicidade no serviço público, regras de aquisição, dispensa do servidor e vitalicidade. A estabilidade e vitalicidade no serviço público são princípios que visam proteger o servidor de demissões arbitrárias, garantindo autonomia no exercício de suas funções. A estabilidade é o direito adquirido pelo servidor público que permite a sua permanência no cargo após cumprir certos requisitos, sendo protegido contra a demissão sem justificativa. Para adquirir a estabilidade, o servidor deve ser aprovado em concurso público, estar em estágio probatório por 3 anos e ter o desempenho avaliado positivamente durante todo esse período. Um servidor estável pode ser dispensado apenas em casos específicos, como, por exemplo, por decisão judicial com trânsito em julgado, mediante processo administrativo disciplinar, garantindo o direito de defesa, por insuficiência de desempenho conforme avaliação periódica em normas específicas, por necessidade de redução de despesas com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A vitalicidade é uma forma mais rígida de garantia que impede a demissão do servidor, exceto por decisão judicial com trânsito em julgado. Ela se aplica a algumas carreiras específicas, como magistrados, membros do Ministério Público e de tribunais de contas. A vitalicidade ela é adquirida após 2 anos de exercício para magistrados e membros do Ministério Público. Uma vez vitalício, o servidor só pode perder o cargo por decisão judicial definitiva. A diferença em relação à estabilidade e à vitalicidade é que a vitalicidade oferece uma proteção ainda maior que a estabilidade, pois a dispensa do servidor só ocorre mediante condenação judicial transitada em julgado, sem outras hipóteses de dispensa administrativa ou avaliativa. Enquanto a estabilidade, ela permite a dispensa do servidor em algumas condições específicas. A vitalicidade garante uma proteção mais ampla, restringindo a perda do cargo a situações de condenação judicial definitiva. Essas garantias buscam proteger os servidores para que atuem com a imparcialidade e autonomia, evitando pressões e demissões arbitrárias. Para falar de estabilidade, devemos retomar o conceito de estágio probatório, que é um período de avaliação em que a administração pública ela vai verificar se o servidor ele possui uma série de habilidades e competências para o exercício de suas funções. A Lei 8.112 de 1990 estabeleceu um prazo de 24 meses, porém, com o advento da Emenda Constitucional número 19 de 98, que determina um prazo atualmente de 3 anos. Então, nesse sentido, consideramos a emenda em detrimento da lei. Se reprovado, o servidor ele será exonerado. Se aprovado, ele vai garantir a tão sonhada estabilidade, que nada mais é do que o direito de permanecer no serviço público. É uma garantia constitucional destinada ao servidor estatutário. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tendo em vista essa estabilidade, o servidor só vai poder perder o cargo em algumas hipóteses citadas em lei, como, por exemplo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo disciplinar, entre outras hipóteses. A vitaliciedade, ela é destinada a cargos específicos que a lei estabelece, como, por exemplo, magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Ela se dá após 2 anos de efetivo exercício e é importante mencionar que depois dessa garantia, que é a vitaliciedade, o servidor ele só vai perder o seu cargo mediante uma sentença judicial transitada em julgado. Então, a vitaliciedade é uma prerrogativa concedida a servidores que ocupam cargos de alta responsabilidade, como já mencionei anteriormente, juízes, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Sobre a regulamentação do direito de greve para os servidores públicos e a proibição desse direito para os militares são abordagens que refletem as funções distintas de cada setor e a necessidade de manter a continuidade dos serviços essenciais à sociedade. Na Constituição Federal, em seu artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º,
proíbe explicitamente o direito de greve para os militares das Forças Armadas e para os militares estaduais. Essa proibição se deve pela importância da hierarquia e da disciplina dentro das forças de segurança, que são indispensáveis para a execução das funções de defesa nacional e ordem pública. A atuação contínua e pronta das Forças Armadas e de Segurança é essencial para que o Estado cumpra o seu papel de proteção. Os militares poderiam enfraquecer a capacidade de resposta do Estado em situação de crise de segurança, comprometendo a defesa do país e a proteção da sociedade. Por esse motivo, o direito à greve é vedado a esse grupo. Por outro lado, os servidores públicos civis têm o direito de greve reconhecido no artigo 37, inciso 7º da Constituição, mas sua aplicação depende de uma lei específica que estabeleça os critérios e limites para o exercício desse direito, mas essa lei não existe. Diante dessa falta de regulamentação, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, enquanto não houver lei específica, há regras da Lei 7.783 de 89, a Lei de Greve do Setor Privado, serão aplicadas aos servidores civis de forma adaptada. A lei, quando aplicada ao setor público, impõe algumas regras, como aviso prévio e manutenção de um percentual mínimo de funcionamento em áreas essenciais, como saúde e educação. Essa medida visa proteger o direito da sociedade a serviços ininterruptos, ao mesmo tempo em que garante aos servidores civis o direito de reivindicar suas condições de trabalho. A remuneração do servidor público no Brasil é regida por um conjunto de regras e estruturas que garantem a transparência e a equidade na administração pública. Hoje, iremos abordar os principais pontos desse tema, explicando de forma simplificada para facilitar o entendimento de todos. A estrutura da remuneração. O vencimento básico. Este é o valor do salário do servidor, que pode variar de acordo com o cargo e a carreira. E a remuneração fixa, sem os adicionais. O vencimento básico é essencial porque representa a base do cálculo para outros componentes remuneratórios, como, por exemplo, imagine o servidor público recém-contratado para o cargo de técnico administrativo em um órgão federal. Seu vencimento básico inicial é de R$ 2.000. Esse é o valor fixo que ele recebe mensalmente. Gratificações e adicionais. Além do vencimento básico, os servidores podem receber gratificações e adicionais que complementam a remuneração. Entre estes, as mais comuns são adicional de tempo de serviço, que é o valor adicional pago conforme o tempo de serviço prestado, reconhecendo a experiência acumulada do servidor. Este adicional é calculado a partir do percentual sobre o vencimento básico. Por exemplo, um professor de uma universidade pública que está há mais de 15 anos na instituição. Pelo tempo de serviço, ele recebe um adicional de 10% sobre o seu vencimento básico. Se seu salário é de R$ 4.000, ele recebe mais 400. Os benefícios. Os servidores também têm direito a benefícios que ajudam a suprir necessidades básicas e promover o bem-estar, como, por exemplo, auxílio alimentação, que é uma ajuda financeira para despesas com alimentação. Este benefício é fundamental para garantir a saúde e o desempenho do servidor durante a jornada de trabalho. Também tem o auxílio transporte, que é a cobertura de despesas com transporte público. Este auxílio visa facilitar o deslocamento diário do servidor para o trabalho, garantindo pontualidade e assiduidade. E também temos o auxílio saúde, que são contribuições para planos de saúde, garantindo acesso a serviços médicos de qualidade e promovendo a saúde integral do servidor e de seus dependentes. Para a remuneração há regras, entre elas a transparência e publicidade, o teto constitucional, a equidade salarial, reajustes salariais e os planos de carreira. Agora irei brevemente explicar cada um deles. A transparência e a publicidade. A remuneração dos servidores deve ser transparente, sendo divulgada periodicamente em portais de transparência. Este princípio é fundamental para garantir o controle social e a fiscalização por parte da população e órgãos competentes. Teto constitucional. Nenhum servidor pode receber mais do que o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Este teto
é uma forma de manter a coerência e a moderação nos gastos públicos. Equidade salarial. A legislação visa garantir que servidores com cargos e responsabilidades semelhantes tenham remunerações equivalentes, evitando disparidades. Este princípio busca assegurar a justiça e a igualdade de tratamento dentro do serviço público. Reajustes salariais. Os reajustes dos vencimentos são definidos por leis específicas e devem respeitar os limites estabelecidos pelo orçamento público. Estes reajustes são essenciais para corrigir distorções salariais e manter o poder de compra dos servidores. Plano de carreira. Os servidores são enquadrados em planos de carreiras, que definem a progressão salarial conforme o tempo de serviço e a qualificação profissional. Os planos de carreira incentivam a contínua capacitação e crescimento profissional dos servidores. Agora, irei destacar qual a importância da remuneração adequada. Uma remuneração justa e adequada é fundamental para atrair e manter bons profissionais no serviço público. Ela garante a valorização dos servidores e a prestação de serviços de qualidade à sociedade. Além disso, remunerações justas contribuem para a estabilidade financeira dos servidores, refletindo na eficiência e qualidade dos serviços prestados à população. E por fim, esta foi nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado e até mais!